Abramos nossas Bíblias em Gálatas, ainda de pé, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Leiamos todos. Mas o fruto do Espírito é mulheres, mansidão, homens, verso 23, mansidão, domínio próprio. Podeis assentar, queridos. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, a pergunta que não quer calar: você já praticou o bem a alguém e tomou um balão? Já? Maurício já fez até aquela cara assim. Isso é todo dia, pastor. Isso aí é botar o pé na rua, tu já toma um balão. Você já fez o bem a alguém e aquela pessoa demonstrou uma ingratidão assim, um troço de outro mundo? Já aconteceu com você? Está lembrando agora da pessoa, já deu raiva já? Está se controlando porque está na igreja? Não me olha como se eu fosse a pessoa, não. Se eu errei com você, me fala, pelo amor de Deus. Agora, vale a pena ser benigno no Brasil? Você recebe um telefonema: olha, eu sou de instituição tal, nós queremos promover uma campanha pelo bem, você pode ajudar da seguinte forma, aí você vai e ajuda, daqui a pouco você vê no jornal, desarticulado, uma quadrilha que pedia isso, isso e isso, lá foi teu dinheiro para o ralo. Vale a pena ser benigno no Brasil? Será que vale? Benignidade, da palavra grega Christotes. Benignidade significa fazer o bem ao próximo, mas fazer o bem ao próximo imbuído de compaixão, brandura e ternura. Você já viu gente que vai alimentar o outro e joga assim a comida no meio da rua, o outro que se vire para juntar e comer? Já viu gente que você faz uma campanha, um mutirão, olha, nós precisamos pintar isso aqui, você pode nos ajudar? Eu só digo, vamos fazer o seguinte, eu jogo a lata de tinta e vocês se viram no pincel, tá bom assim? Você conhece esse tipo de ajuda, que na verdade quase não ajuda, às vezes mais atrapalha? Consequências na sociedade da falta de benignidade. O que acontece em uma sociedade onde as pessoas não são benignas, onde as pessoas não fazem o bem ao próximo e, mesmo que o façam, não estão imbuídas de compaixão, ternura ou brandura? Sabe o que acontece? Primeira coisa, uma sociedade sem gente que quer ser benigna, sem gente que queira fazer o bem, é uma sociedade que falta, sabe o que, gente? Amor. Vocês já repararam o quanto que pipocam nos nossos celulares vídeos de crueldade? É ou não é? Tem certos grupos de zap que você tem que sair, porque toda vez que você entra no grupo, escorre sangue. É só vídeo de acidente, de desgraça, de pancadaria, de juntar todo mundo em cima de alguém, preso que comete atrocidade quando chega na cadeia, o que os outros fazem, tudo filmado. E nós temos que filtrar isso. Parece que há um sadismo, tem um acidente, aí mostra a pessoa como ficou. As pessoas filmam o ferido ao invés de ligar para a ambulância. Uma sociedade sem benignidade é uma sociedade sem amor, é uma sociedade, sabe o quê? Sem gratidão. Já experimentou isso? Queridos, eu sou de uma época, quem diria, né? O mundo já mudou tanto que quem nasceu em 79, o mundo já mudou umas 5, 6 vezes. Mas o Davi, eu sou de uma época, Davi, Ana Luz, Stefani, Paulinha, sou de uma época que as igrejas, quando nós voltávamos às aulas, elas faziam o culto do estudante, pedindo a Deus que abençoasse os filhos, porque eles iam voltar às aulas. Todas as provas, as crianças pediam oração, porque elas iam fazer prova.
quando elas se formavam, formatura, quando já eram mais velhas, a igreja recebia um convite. Se lembram disso? Não está muito longe, né? Mas a igreja recebia o convite. Quando elas faziam suas teses, né, para bacharelado, mestrado, doutorado, elas enviavam uma cópia para a igreja. Sabe para quê? Para que os nossos filhos tivessem material de pesquisa. Então, as crianças mais humildes que não tinham recurso para ir a uma biblioteca, que antigamente não tinha internet, entendeu, Ana Luz? Não tinha internet. Você querendo ter um livro, filha, você tinha que ir até a biblioteca. Para as crianças que não tinham dinheiro para ir à biblioteca, bastava pedir a qualquer membro da igreja, chegava no pastor, no presbítero, eles procuravam lá, o que tem aqui na igreja desse tema? E sempre tinha a monografia de um membro. Era entregue para a criança. Os pais pesquisavam. Hoje, você não sabe quem está estudando, não sabe quem se formou. Você vê de vez em quando as fotos. Aí você intui que logrou êxito, valeu a pena as nossas orações. Estou dando esse exemplo porque é o exemplo mais bobinho, é o mais puro e simples, mas tem outros mais complexos. Uma sociedade sem a prática do bem, querer fazer o bem, é uma sociedade sem verdade, sem lealdade e sem também compaixão. Compaixão era o que impulsionava Jesus. Pastor, não era amor? Não há compaixão sem amor, mas a compaixão é o que me permite sofrer e sentir em mim a dor do outro. Se lembra de Lázaro, 3 dias morto, e Jesus vai, e ele fica diante do local onde o corpo estava sepultado, e a Bíblia diz que ele chorou. Ele está sentindo a morte de Lázaro nele, porque literalmente ele também vai ficar 3 dias dentro de uma caverna, morto. Jesus sabe o que é ter compaixão. Ele olha para as ovelhas e diz: essas ovelhas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha outras ovelhas e diz: elas vão passar fome, eu tenho compaixão desse povo. Queridos, quais são os benefícios da benignidade? Abra a sua Bíblia. Salmo 145, verso de número 8. Salmo 145, 8. Pastor, o senhor já falou aí, mas sinceramente, pastor, esse negócio de fazer o bem para o outro é só pernada. Só pernada. Isso aí não ajuda ninguém. Raramente você encontra alguém que preste, alguém que seja grato. Pastor, não vou ajudar não, porque eu já ajudei alguém, tomei uma pernada, uma ingratidão, ainda saí de vilão na história, e eu sempre achei que ajudar o outro significava receber a recompensa da minha atitude. Então, não sei por que eu tenho que fazer o bem. Quer saber? Salmo 145, 8. Quais são os benefícios da prática do bem? Assim diz a palavra do Senhor: todos. Benigno e misericordioso é o... Já pode parar. Novamente. Benigno e misericordioso é o... Quanto mais o bem eu pratico, mais eu volto ao meu estado original. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Com o pecado, o que aconteceu? Nós entramos em rebelião. Quanto mais eu pratico o bem, mais eu volto a me assemelhar ao meu Pai. Por quê? Porque meu Pai é benigno. Se Deus faz o bem e eu faço o bem, mais eu me torno próximo, mais eu volto ao meu formato original, que era qual? A imagem e semelhança do meu Pai. Prática do bem. O que nós ganhamos quando praticamos o bem? Por que devemos praticar o bem? Provérbios capítulo 3, verso de número 27. E já deixa a sua Bíblia por aí, que hoje tem provérbios, graças a Deus tem muitos provérbios. Provérbios capítulo 3, verso de número 27. Se você anda aqui pela nossa igreja, você sabe que Provérbios 3 é o carro-chefe dos provérbios. Se você acha o livro de Provérbios sem graça, você decora Provérbios 3 todo, que você já decorou tudo. Provérbios capítulo 3, verso 27. Diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, 27.
Não te furtes a fazer o bem a quem dê, estando na tua mão o poder de. Por que nós fazemos o bem? Porque é mandamento. Eu não posso me furtar de fazer o bem. Eu não posso tirar do outro algo que para ele será uma bênção. Não te furtes de fazer o bem a quem? A todos? A quem dê? Quem está passando fome tem direito a comer? É porque essa é a necessidade dele. O indivíduo está passando fome, vou dar uma lancha. Vou fazer melhor. Como é que ele vai comer um barco? Não te furtes de fazer o bem a quem de direito. Benefícios da benignidade me aproxima mais da imagem do meu Pai. É um mandamento. Provérbios 11:17. Terceiro motivo pela qual devemos praticar o bem. Provérbios 11:27. Provérbios, capítulo 11, verso de número 17. Provérbios, capítulo 11, verso 17. Olha que lindo. O homem bondoso faz bem a quem? E o cruel? Quem pratica a bondade faz bem a quem? Quem pratica o bem tem uma melhora na autoestima, na autoimagem que tem de si. Quem não pratica o bem, a si mesmo se... Sabe por que tantas decisões erradas? Sabe por que tanta autossabotagem? Sabe por que tu começa um troço, não acaba, fica se sentindo mal? Porque entre começar uma coisa e achar que vai terminá-la, faltou praticar o bem. Eu agora não posso ajudar ninguém, estou focado no negócio. Você não percebeu. Você começa a ferir-se. E daqui a pouco a conclusão que você chega, eu não preciso fazer isso, ou isso não me faz bem. Você está se ferindo. Autossabotagem normalmente ocorre não em pessoas que são misericordiosas, que têm um coração abnegado, mas pessoas que não conseguem fazer o bem e perceber que aquilo que elas fizeram faz bem também a elas. Porque há aqueles que acham que a prática do bem é, sabe o quê? Expiação. Vou dar aqui um exemplo bobo, mas aí você vai inferindo outras situações. Eu estou doente, cometi um excesso ontem consciente. Isso me fez ficar pior. E eu sei que isso é um erro. O que eu faço? Eu vou doar 10 cestas básicas como forma de expiar esse pecado. Deu para entender? Está errado. Quem faz o bem a quem? A si mesmo. Você faz o bem porque é mandamento, mas ao mesmo tempo fazer o bem melhora a sua autoimagem em relação a você. Por que devemos fazer o bem? Provérbios capítulo 12, 2. Provérbios capítulo 12, verso de número 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o... Em outras palavras, o homem de bem recebe do Senhor o bem. Por que devo fazer o bem? Porque quanto mais bem eu fizer, mais coisas boas o Senhor me dará. Lembra daquele nosso adágio clássico? A mão que se abre para dar é a mesma mão que está aberta para receber. Se eu não abro a minha mão para o próximo, como receberei de Deus? Se a minha mão se encontra fechada. A palavra do Senhor ainda diz, abra sua Bíblia, Tito capítulo 3, verso de número 8. Quem é bom de galope bíblico aí? Tito capítulo 3, verso de número 8. Todos encontraram?
na Bíblia da Igreja, página de número 231. Tito, capítulo 3, verso de número 8. Tito 3:8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente. Para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fazer o bem, a Bíblia classifica como uma atitude de excelência. E fazer o bem é algo que quem tira proveito são todos os envolvidos. Você tem procurado ter excelência na sua vida com Deus? Irmão, irmã, começa fazendo bem. Porque o texto é claro. Isto é excelente. Mas nós perdemos tanto tempo com coisas que não nos edificam. Disposição de cadeira, cor de parede, tom de cabelo. Bíblia, calma, faça o bem. Ectases é uma alegria que vem de dentro para fora. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 15. Primeira carta de Pedro 2,15. Por que devemos fazer o bem? Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pela prática do bem, o que acontece? Façais emudecer a ignorância dos... Poxa, muita gente insensata, muita gente ignorante. A língua, ela fala, mas e a conduta? Ela mostra. Sabe o que nós devemos fazer? Mostre para as pessoas o caminho. Mostre para as pessoas a prática do bem. Pratique o bem e as pessoas perceberão o quanto que a sua vida é completamente diferente do que elas acham. Mas isso só cabe em quem pratica o bem, conforme a primeira carta de Pedro 2,15. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro 4,19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso de número 19. Sétimo benefício da prática do bem. Primeiro, me aproxima mais da minha natureza. Segundo benefício é mandamento. Terceiro, melhor autoestima. Quarto, eu recebo o bem de Deus. Quinto, faz bem para mim. Sexto, o bem ensina, mostra às pessoas o caminho. Sétimo e último, para nós encerrarmos. O que acontece conosco quando nós praticamos o bem? Primeira carta de Pedro 4,19. Todos. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do... Traduzindo, enquanto eu sofro, e eu espero de Deus que o meu sofrimento acabe, o desfecho para a situação que eu estou passando, atravessando, sabe o que a Bíblia diz? Faça o bem, porque o bem auxilia a passar pela tribulação. Você está triste, está acabado, se sentindo derrotado, amigo, faça o bem. Pastor, desculpa, eu não tenho cabeça para fazer o bem. É aí que está o problema. Porque se você começar a fazer o bem, você vai ver que sua cabeça vai se expandir. É o que a Bíblia diz. Encomende sua alma ao Senhor na prática do bem. Receba o conforto em meio à tribulação, praticando o bem. Nossas crianças
elas precisam aprender a praticar o bem. Não permita que a sua criança seja avarenta. Filhos únicos têm uma tendência natural de não saber repartir, porque só tem eles em casa. Faça o seguinte: chegue na sua casa, peça para o seu filho, sua filha, de qualquer idade, adolescente, adulto, mande separar o guarda-roupa, tudo aquilo que quer doar. Mas não é apenas separar e não ver para quem vai receber, não. É ele que tem que entregar. Já fez essa experiência? Porque separar as coisas e entregar para a junta é um assunto. Mas você de própria mão ver quem está recebendo é outra coisa. Você começa a perceber o seguinte: poxa, eu podia ter dado até mais. Tanta roupa que não cabe mais em mim. E nessa coisa de eu dizer que tenho fé que vou emagrecer, na verdade eu não quero é dar essa roupa mesmo. Tanta roupa que eu ganhei, mas nunca experimentei, não gosto. Por que você não abençoa as pessoas? Quando o Senhor Jesus voltar e Ele nos arrebatar, nosso guarda-roupa vai ficar. Nossa conta bancária vai ficar. Sabe, tuas criptomoedas vão ficar. Sabe, teu PGBL, VGBL, vai ficar. Tua beleza, lá não é esse o critério. Seus calçados, seus sapatos, desculpa, lá não tem esse nível de situação. Quem vai ficar com isso? Ninguém. Mas hoje, uma roupa que alguém ganha é uma roupa que ela pode vestir e amanhã conseguir um emprego. A mão que se abre para a prática do bem é a mão que está aberta para receber também do Senhor. Amém, queridos?